Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre gosto de começar assim, Liz, sabe por quê? Porque sempre é bom dia, boa tarde, boa noite em algum lugar. E depois que eu fiquei sabendo que muitas pessoas de todo lugar do mundo, né? Do mundo, né, gente? Não sei se estão vendo lá na China, mas não tem problema. Mas que muitos brasileiros de vários lugares estão assistindo esse canal, essa live. Então, assim, saber que está impactando tantas vidas, assim, deixa a gente super feliz. E hoje, gente, a nossa convidada peraí, olha o que eu mandei fazer, gente, não é linda? Quem é a nossa convidada de hoje? Lisiane Taufer. Ela em cena. Yeah. Lisiane, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Ela aqui conosco no Ela em Cena. Tem tantas pessoas aqui, todos nós somos, a maioria das pessoas aqui nós somos mães, e às vezes a gente passa por tantos desafios na educação dos filhos, e é muito bom ter você aqui para dar aquela super dica pra gente. Muito obrigada por me convidar. Imagina, Liz, obrigada mesmo por ter vindo. Fala um pouquinho, quem que é Lisiane Taufer? Vou fazer a pergunta aqui, ó. Quem que é Lisiane Taufer? De onde você veio no Brasil e o que você tá fazendo aqui no Canadá, mulher? Vamos lá, explica pra gente. Bom, Lisiane Taufer é uma mãe, primeiro, mãe educadora. Eu vim de Porto Alegre. Bate, gaúcha! Gaúcha! Quem se identifica? Quer dizer, não, eu sou do Sul também, eu só tô levantando a mão porque eu sou do Sul. E eu vim pro Canadá há 26 anos atrás. Oh, meu Deus, você vem neném, Lisiane? Quase. Oh, não vamos botar as idades aí, porque senão vai ficar feio. Mas eu vim há 26 anos atrás. Eu vim... o meu pai, na verdade, foi convidado para trabalhar aqui. Ele trabalhava numa empresa canadense em São Paulo. Uhum. E aí ele foi convidado a trabalhar aqui. Ele veio com a minha mãe e eu vim para estudar inglês. Uhum. Essa era meu primeiro objetivo, era estudar inglês. Você veio, então, por espontânea vontade ou espontânea pressão? Os dois. Essa foi ótima. Porque eu estudava arquitetura no Brasil, em São Paulo. E, claro, meus pais quiseram que eu viesse com eles também. Uhum. E eu falei, não, eu vou então pra estudar inglês e depois eu volto, porque eu tinha namorado em São Paulo, né? Namorado. Então, ai. Eu queria voltar. Mas depois que eu vim pra cá e vivenciei o Canadá, Ottawa, que desde o início eu vim pra Ottawa. Nossa, eu também. Sempre cheguei em Ottawa, eu nunca conheci outros lugares. Eu amo aqui, não quero ir pra outro lugar também. Então, eu me apaixonei. Me apaixonei pela cidade, me apaixonei por tudo. E eu não quis voltar pro Brasil. Na verdade, eu apliquei para estudar arquitetura na Carleton University e fui aceita. Então, eu comecei a estudar arquitetura e disse, eu não volto mais pro Brasil, quero ficar aqui. E a pergunta que não quer calar, né? E o namorado? É o namorado de hoje? É o namorado de hoje. Que legal! O namorado, na verdade, ele ficou lá por um tempo, mas depois ele também trabalhava numa empresa canadense, também foi convidado a trabalhar aqui, então ele veio pra cá. Olha lá, gente, que maravilha! E ele começou a trabalhar aqui também. Deixa eu colocar aqui lá, pra gente poder acompanhar. Gente, ó, eu coloquei aqui, se vocês têm alguma pergunta pra mim ou pra Lisiane, pode colocar aqui. Lisiane, essa live vai ficar gravada, tá, gente? Então depois vocês dividem com as amigas, que você acha que você vai poder ajudar, que você vai poder impactar a vida delas também, né? Às vezes, na correria do dia a dia, né? Às vezes a gente não consegue assistir, mas vai ficar gravada lá pra vocês. E mandem pergunta depois pra gente também, lá no chat. Eu e a Lisiane, a gente vai poder vai estar respondendo vocês. Olha lá, se você não segue a gente no social media ainda, segue a gente também. E faz as suas perguntas, pode fazer perguntas diretas. Nós somos pessoas acessíveis, tá, gente? A gente tá aqui pra ajudar. É isso aí, esse é o propósito desse canal, é ajudar. E, às vezes, esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas têm na hora de empreender, às vezes aquele medinho que está lá dentro, só falta aquele empurrãozinho para poder tomar a decisão certa. Gente, porque eu sempre digo, Lisiane, o sucesso, ele tá a uma decisão. Então, você está nessa situação. Se você já fez tanta coisa até aqui e não resolveu, então vamos tentar aprender com aquelas pessoas que já passaram por algum processo e tentar fazer do jeito deles, se o teu não está funcionando, né? Então, essa é a intenção da gente aqui, é poder estar dando dicas, para poder facilitar a vida de vocês, mulheres empreendedoras. Eu também fiquei sabendo que tem homens empreendedores também que estão assistindo. Então, assim, a intenção é 100% ajudar mesmo, tá bom? Lisiane, então, quer dizer então que o seu namorado, que eu conheço, que é o Léo, também veio para cá e você começou a fazer a universidade de arquitetura. Então, na verdade, você é uma arquiteta também. Sou formada em arquitetura.
Mas, depois de trabalhar 2 anos num escritório, eu vi que não era para mim, não era o que estava no meu coração, não era o que eu queria. E aí eu fui buscar outras coisas para fazer, o que fosse me trazer significado na minha vida, algo que eu realmente gostasse de fazer. E eu conheci 2 mulheres maravilhosas, que me ajudaram muito no meu início. Não sei se você conhece uma tal de Roseli. Ela tinha um daycare na época. Acho que sou eu, gente. Olha só, servia de inspiração. Foi minha inspiração, me ajudou muito. Você e a Josi me ajudaram muito a começar nessa carreira de educação infantil. Gente, não, agora eu vou ter que cantar a história agora. Não, você entrou na história. Gente, eu fui mentora. Olha só, eu e a Josi, nós tínhamos um home daycare juntas, porque lembra que eu falei, quando você tem medo de fazer uma coisa sozinha, você tá com aquela anseio de dar um passo, pega na mão de uma pessoa que vai te dar força, que vai estar com você, que vai estar junto com você no desafio. E na época eu e a Josi, nós montamos o daycare juntas. E o mais engraçado da Lisiane, né? Que, né, ela como era arquiteta e ela queria mudar um pouco, estava pensando em mudar de carreira, e ela pediu para fazer um estágio no nosso home daycare. Exatamente. Aí eu pensei assim, mas fazer um estágio no home daycare, mas nem filho a pessoa tem. Como é que ela vai conseguir crianças pro daycare, né, pro home daycare, se ela nem é mãe ainda? Mas eu achei tão legal, gente, porque ela já fez o estágio conosco e eu já tinha 3 filhas na época, 2 filhas na época. 2 filhas, 2 filhas na época. Então, assim, ela já aprendeu como ser mãe, como ter o daycare sem antes ter o próprio filho. Então, assim, você já fez um estágio até de parenting, de como não ser parenting. Tô brincando, gente. Não, as alunas saíram melhor do que a professora 1000 vezes. Aí você veio, a gente fez o estágio, foi muito divertido. Você é maravilhosa, sempre maravilhosa. Nem ficou muito tempo, foi o suficiente para você já pegar o amor. E você gostou, né, dessa parte de educação? Eu gostei, eu me apaixonei. Na verdade, eu me apaixonei por educação infantil, me apaixonei pelo desenvolvimento do cérebro da criança, pela neurociência do cérebro da criança, e estudei, como eu não tinha filhos, eu estudei muito para eu poder ser uma boa provider, uma boa daycare provider, e estudei demais, estudei vários tipos de parentalidades diferentes, vários estilos de educação diferentes, estudei desde do método Montessori, a educação positiva, Waldorf, disciplina consciente, Rye, Magda Gerber, Amy Pickler. Bom, tudo para ter certeza se ela ia mudar de carreira ou não. Estudei bastante. Se preparou. Porque é aquilo lá. Você tinha essa paixão e você se preparou para fazer o teu melhor. Exatamente. Me diz uma coisa, quando você começou, você já se sentia 100% pronta ou vou começar? Agora vamos começar. Eu procurei o estágio para começar a aprender, e aí o meu próximo passo foi abrir o meu daycare e aos poucos, dando a cada passo que eu dava, eu ia aprendendo mais e ia estudando tudo isso. Eu não estudei tudo isso. Foi aprendendo, né? Porque assim, gente... Aprendendo no decorrer, conforme você for usando, né? Porque eu me lembro com a minha mãe, quando eu liguei pra minha mãe, quando eu tive minha primeira filha aqui no Canadá, eu tava sozinha também, aí eu liguei perguntando pra minha mãe, como é que eu faço isso, aquilo, sei lá, alguma coisa com o bebê. Aí ela falou, você faz isso e isso. Eu falei assim, mas no livro não tá dizendo isso. Aí ela falou assim, então pega o livro e vai fazer o que o livro te diz. Porque na prática é bem diferente. Então, assim, você teve essa oportunidade de fazer o estágio, ver como é que era, né, o início do processo do trabalho, você se preparou. Você, como você falou, você não estava 100% pronta, mas você fez tudo com amor, com muito carinho e dedicação. E até hoje, gente, o daycare da Lisiane, ele tem lista de espera. Sabe? Então, assim, é muita sorte quem consegue entrar no home daycare dela. É a coisa mais linda. Desde o ambiente, ela preparou tudo. Cada ambiente, tudo foi muito, muito, muito bem pensado. Não é assim, tem um móvel ali, ele tem um porquê daquele móvel tá ali. O que vai desenvolver no cérebro da criança, o processo, e de acordo com a idade também, que isso é muito importante, né, Lisiane? Exatamente, exatamente. E foi assim, através desse processo, e estudando e aplicando tudo que eu estava estudando, tanto com as minhas filhas, porque aí depois eu tenho 2 filhas, então eu apliquei todo esse meu conhecimento com as minhas filhas e com as crianças que eu trabalho. E eu trabalho com crianças de diferentes backgrounds, desde canadense, brasileiro, indiano, e diferentes tipos de parentalidades. Então, desde o pai super autoritário até o pai super permissivo. E foi assim que eu vi a necessidade. Eu vi que os pais estavam buscando não ser tão autoritários, pais eu acho que é o que a gente busca, todos nós buscamos hoje em dia,
não ser tão autoritário quanto muitos de nós pais, foram a nossa criação foi, né? Mas também, aí a gente acaba aprendendo sobre educação respeitosa, educação positiva, só que muitos pais acabam, e eu me incluo nessa. Nós nos incluímos. Acabam interpretando errado a educação positiva e indo para o outro lado, e indo para o lado da permissividade. E hoje a gente sabe que a educação autoritária é muito ruim, traz muitas coisas ruins para a criança, é muito detrimental, traz muito trauma, mas também os estudos mostram que a educação permissiva é ainda pior. Então, o que eu procuro fazer... Sem limite, né? Aquela educação sem limite. E aí, o que eu procuro fazer é trazer os pais pro meio termo, que é o outro projeto que eu tenho, que é o Crescendo com Amor. Que é onde eu procuro trazer os pais pro equilíbrio, com a educação com equilíbrio. E eu provavelmente já estou indo mais à frente do que a gente ia conversar. Mas não, mas muito legal. Fala um pouquinho sobre o que o Crescendo com Amor, né? Que é o canal que você faz ali, quando você tá conversando com os pais. Eu vejo assim, eu tenho 3 filhas, e, gente, é tão mais fácil a gente ser mãe, tão mais fácil ser mãe do que... não, ser filho, quer dizer. Tão mais fácil ser filho do que você ser mãe, porque você nunca sabe até onde você pode ir. É que nem a Elisiane falou, às vezes você não quer ser tão autoritário como os pais da gente pelo menos meus pais eram muito autoritários, mas assim, não tô criticando, né, nenhum tipo de parenthood, mas era o que eles sabiam na época. Então hoje a gente tem tanta informação e às vezes acaba dando uma confusão, um nó na cabeça, que você não sabe nem por onde começar. E foi muito engraçado eu falando com uma das minhas filhas, a do meio, que ela, a Melissa, ela era, vamos dizer assim, ela é mais parecida comigo. Essas são os mais. E eu falava, Melissa, minha filha, como você me tirava do sério quando você era menorzinha. Meu Deus, ela era a única que me tirava do sério. De vez em quando voava, assim, uma baiana. Aí ela falava assim, e ela pequenininha, gente, e ela falou pra mim assim, mamãe, eu só fazia pra ver até onde você ia. Até onde? E eu me lembro, ela falou assim, eu era pequenininha e eu me lembro disso. E ela falando isso, eu me lembro disso também com a minha mãe, que eu fazia as coisas pra ver até onde ia. E lógico que lá no Brasil, gente, boa baiana direta na cara. No Brasil, a baiana boa pra acertar mesmo, né? E aqui você meio que se assusta, né? Mas eu me lembro disso. Então, assim, as crianças, a gente pensa que eles não estão sabendo de nada, eles sabem de tudo. Eles estão, é tudo calculado, cada passo, cada movimento que eles dão. Então, por isso que é muito importante a gente se educar até como pais para saber até onde ir, né, Elisiane? Exatamente. E qual que é o conselho que você daria, por exemplo? Você falou que você trabalha com várias idades ou é só com crianças pequenininhas ali? Como é que funciona? Eu trabalho mais com crianças de 0 a 4 anos, que é a minha especialidade, que é com home daycare, home né? Daycare. Então, é o que eu... É a minha experiência, eu não vou falar, eu tenho 2 filhas, uma de quase 10 e uma de quase 13. Tô chegando lá na adolescência, mas eu não cheguei lá ainda, então eu não posso falar disso. Então, eu falo bastante sobre a primeira infância, de 0 a 4 anos. E ali quando você fala de impor limites, assim, uma dica para os pais ali com os filhos de 3, 4 anos, por exemplo, que chegou no supermercado e ele começa a fazer aquele drama de se jogar no chão, se joga no chão junto com ele, faz samba também. Qual que é a dica que você dá nesse caso ali, de uma birra, né? Então, a primeira coisa eu acho que é entender que os limites, eles não são... Eu falo muito nos meus vídeos que os limites são como uma ponte. O caminho é como uma ponte. Então, a criança está nessa ponte e os limites são como o corrimão dessa ponte. Eles te protegem, eles te dão segurança, eles dão segurança para a criança. Então, a criança vai testar aonde que está esse corrimão. E para conseguir atravessar essa ponte com calma, sem ansiedade, sem medo, com segurança, ela precisa desse corrimão que vai guiando ela. E o limite, ele não limita, ele não impede a criança de cruzar o caminho, mas ele libera, na verdade. Para poder cruzar com segurança, né? Cruzar com segurança, é um caminho com segurança. Você segurança. precisa dos limites. E no caso da birra, no supermercado, por exemplo, a coisa que eu fazia a primeira coisa eu te retirava minhas filhas do local, porque ninguém precisa ver, ninguém precisa ver as emoções, quando elas são muito pequenininhas, elas não têm esse regulamento, esse controle, autocontrole de conseguir se acalmar. Eu não deixava fazer birra no supermercado, gritando para todo mundo ver, porque era ruim para ela, era ruim para mim, ruim para quem tá em volta. Então eu levava ela pro carro
e ajudava ela a se acalmar, a voltar a se regular. Porque não adianta você conversar, não adianta você brigar, porque a criança não tá ouvindo. É a mesma coisa que você conversar com um bêbado, querer botar juízo num bêbado que ele não tá te ouvindo. Não tem controle das emoções, né? Tipo assim, o que ela quer, ela não sabe o porquê que não pode ter, não sabe aí é que tá o limite. Exatamente. E até nós, né, Lisiane, assim, como adultos também, né? Hoje nós temos, vamos dizer, os cristãos, eles seguem os limites bíblicos, por exemplo. Porque na Bíblia fala que tudo pode, mas nem tudo te convém. Então, assim, é o limite. Você vai sabendo mais ou menos o caminho de onde você tem que ir. Você pode ir, você tem o livre-arbítrio, porém, você vai com segurança, porque tem os limites que a gente conhece. Para criança, a gente tem que deixar claro, gente, porque eles não sabem da onde vem essas regras que existem na nossa cabeça, que às vezes parece ser tão óbvio, mas para criança ela não sabe que existe. É óbvio pra gente, não pra eles nunca viram isso, nunca passaram por isso. E a gente ensinando limites, e eu falo limites com amor, com carinho, com respeito. Não é um limite com punição, porque o limite ele não precisa ser, ele não é o oposto do amor. Na verdade, ele faz parte do amor. Quando a gente dá limites para as crianças, a gente está ajudando, a gente está guiando ela no caminho. E para ser um adulto responsável, ser um adulto amoroso, que respeite os outros, que respeite as coisas. Que hoje em dia tem muita gente que não sabe esses limites, mesmo quando adultos. Mesmo quando adultos. E é muito triste de ver isso, né? E você sabe que às vezes, com certeza, foi alguma coisa lá na infância que não ficou muito resolvido, que não ficou muito mais claro, né? Exatamente. Então, assim, eu como adolescentes em casa, e elas querem, mãe, eu quero chegar às 11 horas, quero chegar às 11h30. Tem o limite, tem horário X e chegar em casa não pode passar daquele horário, a não ser com uma exceção, e vai ter que ser conversado antes, discutido antes todo mundo, para ver se isso pode ou não pode. Porque, que nem você falou, você imagina se não tem limite para chegar em casa. Eu mesmo, sabe aquela música assim, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Então, eu não durmo enquanto não chegarem. Então, é esse limite que você tem que ter também, até para você, como pais, manter a tua sanidade mental, porque senão você fica doido. Exatamente. Né? Então, assim, o limite, tem que ir para a escola, tem horário para a escola, tem horário de acordar, tem... colocar regras, né, Lisiane? Exatamente. E eu ensino muito a educação com equilíbrio, que é o que eu chamo de educação com equilíbrio, educação, o caminho do meio. E equilíbrio, quando eu falo equilíbrio, não é um equilíbrio perfeito, porque a gente nunca vai ser perfeita, a gente não é perfeito, né? A gente é humano. Então não é procurar a perfeição, mas é procurar acertar o caminho para chegar vai ter dias que você vai gritar, que você vai brigar, que vão ser ruins, mas vão ter outros dias que você vai pedir desculpa, e que você vai conversar, e que você vai estar mais calma, e assim você vai ajustando o caminho. Se reconhecer, né? Você também... porque eu sou mãe, você às vezes gritou. A gente, às vezes, eu falo pro meu marido, eu até tento não gritar às vezes, mas agora, graças a Deus, tô maiorzinho, não tem que gritar tanto. Não sei se foi porque eu comprei o megafone. Por exemplo, vem jantar, o jantar tá pronto. Gente, ninguém desce, só pega o megafone. O jantar está pronto. Todo mundo escuta na casa inteira. Eu não grito, mantenho meu equilíbrio. É você arrumar um jeito. Eu arrumei um jeito, né? Agora não preciso usar muito. Funciona pra você. Funcionou pra mim, entendeu? Então, assim, não preciso usar tanto mais, que agora quando eu chamo uma vez, ela já vem. Mas acho que o primeiro passo para que nem você falou, que não existe 100% equilíbrio em nada, e a gente nunca pode esperar estar 100% pronto em nada, porque a gente vai aprendendo de acordo com o processo, né? Mas eu acho que como pais, é primeiro reconhecer o teu lado. Se você quer respeito, você tem que dar respeito. Exatamente. Né? Porque eu nunca me lembro que eu tava brincando com a minha filha, eu acho que eu falei um palavrão, assim, bem, assim, filha, né? Mas brincando, assim, essa filha não é... Aí ela pegou e veio pra mim assim, essa filha da puta... Meu Deus! Não, minha filha, o que você tá falando? Ué, mãe, mas ela não sabe o que é errado, o que é certo. Eu falei, gente... E o seu papel é ensinar o que é errado e os seus valores, né? Exatamente. Eu falei assim, não, filha, pelo amor de Deus, não fala isso não, mãe, tava só brincando. Eu também tava brincando. Não. Nunca mais usei a palavra. Então, quer dizer, eu reconhecia onde eu estava errando também, para servir, porque eles levam... As crianças levam nós como pais como espelho, né? Exatamente. Nós somos o modelo, o que a gente faz, eles repetem. Não o que a gente fala.
Não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz. Exatamente. E uma coisa bem linda, gente, até vou comentar agora com o teenager, né, que você vai ver isso, Elisiane. Então, assim, gente, por exemplo, você vem receber visita na casa da gente, até brinquei com o meu marido, acho que tem que chamar mais gente pra vir passear aqui em casa. E quando vem gente passear aqui em casa, sabe quando dá aquela geral, literalmente o pessoal fala, pega tudo assim, joga dentro da gaveta, a casa fica tudo linda e maravilhosa, como se a gente vivesse na casa com staging, né, que eu falo, como corretora de imóveis, a gente faz staging. E o quarto é uma bagunça sempre, né, gente? Então, não adianta falar, mas eles estão ouvindo, gente. Olha só. Por quê? O que acontece aqui em casa? Quando as amiguinhas da minha filha vêm para poder fazer playdate, agora é hangout, gente. Mudou de playdate. Mudou, não é mais playdate, é um encontro, assim, eles vão se encontrar, os jovens e tal. Gente, elas ficam doidas nessa casa. E começam a gritar, não bagunça a cozinha, não coloca nada na porta do meu quarto. Gente, que orgulho! Elas estão ouvindo. Elas estão vendo. Não é ouvindo, elas estão vendo o meu exemplo. O meu exemplo. Então, assim, e eu lembro, e até atitudes até hoje que eu faço, eu vejo a minha mãe fazendo aquela atitude. E os pais, nós somos... hoje muitas pessoas têm muitos traumas também que vêm da infância. Quer dizer, a maioria, gente, dos traumas que o adulto tem, vem da infância. E é pela mãe. A maioria. A maioria. Então, assim, por isso nós, mães, nunca é tarde. A gente faz curso para qualquer coisa. A gente faz universidade para tudo quanto é coisa, né? Agora a gente não faz universidade para casamento, nem universidade para ser mãe. Não. Uma das coisas mais importantes da nossa vida. Então, nunca é tarde pra gente poder aprender. Ainda mais quando tem pessoas como a Lisiane, que com a experiência dela, colocou nesse canal que ela fez no YouTube. Gente, é tão gostoso de assistir, ela é um doce. Olha a voz macia que essa mulher tem. É gostoso de ouvir, você absorve isso e você aprende. E é com carinho e com amor. Faça isso por você. Porque às vezes a gente se critica tanto, eu agi dessa forma. Você se reconheceu? Maravilha, que legal. Você vai pensar 2 vezes antes de tomar uma atitude em relação ao seu filho. Que vai te magoar e vai magoar ele também. E se magoar, tudo bem ir lá e pedir desculpa. Ninguém é perfeito. Porque eu não consigo. Eu nunca vi minha mãe pedindo desculpa, não. Lá, minha filha levava uns tapinhas na bunda e olhar pra tua cara um cara de paisagem. Filha, vocês querem passear? Vamos dar uma voltinha? Querem picolézinho? O que é desculpa? Não existe. Não. E é tudo bem, é tão lindo, né? Você reconhecer. Ser humano, né? Ser humano. Ser humano. E a família é um projeto. Eu vejo a família como um projeto. E é o projeto mais importante da nossa vida. Porque a gente está criando seres humanos. A gente está criando... hoje são crianças, mas que vão ser adultos. E que vão mudar. Que tem a possibilidade de impactar outras vidas e mudar outras gerações, né? Então, acho que o nosso trabalho é muito importante. Como você falou, não tem. A gente não aprende na escola, infelizmente. Seria muito bom se a gente a gente pudesse aprender na escola. Mas o que eu queria falar é que o Crescendo com Amor não é só um canal no YouTube ou um curso online. Não é só isso. Mas o Crescendo com Amor é um espaço de apoio, é um espaço online de apoio e orientação para os pais que estão se sentindo perdidos em como educar os filhos. Não sabem o que fazer. Sabem que não querem ser autoritários, mas também não querem deixar o filho ser o centro da casa. Então, eu procuro dar muito apoio e orientação para os pais. Tentar chegar num equilíbrio, né? Então, assim, gente, mesmo que você ache que você é o super pai, uma super mãe, não custa nada. Dá uma olhada, vai lá no canal, que quanto mais a gente aprende conhecimento, a abundância de conhecimento, você vai ajudar só você a aplicar. Talvez você não precise aplicar com o seu filho, mas você pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Se você não quer falar, passa lá o contato da Lisiane, manda assistir, que aquilo vai ajudar, vai edificar a vida daquela pessoa, até às vezes salvar um casamento. Porque às vezes também, muitas vezes a gente vê muitos casamentos sendo destruídos por causa dessa falta de conexão entre pai e mãe no que fazer e o que não fazer pro filho. Então, às vezes, até na minha própria casa, às vezes acontece alguma coisa, eu falo à minha filha, mãe, posso chegar às 11h30 da noite, por exemplo, né? Minha filha tem 19 anos, 20 anos. Ainda tem limite, tá? Uma hora que me paga as contas, tem limites, tem horário de chegar. Então, ela vem falar comigo e meu marido, se ele for falar, ele pergunta, o que a tua mãe falou? Tal hora. Então, ele vem conversar comigo, tudo bem, ela chegar um pouquinho até mais tarde, tal. Aí eu vou e falo pra ela, olha, conversei com seu pai, você pode chegar então hoje, meia-noite. Ou uma vez por semana pode chegar 1 hora, porque eles gostam de muito pro grupo de jovens e gostam de ir pra uma pizzaria, eles ficam conversando lá, tal, até um pouquinho até mais tarde. Então,
Tem, mas tem que ser conversado antes e os dois têm que concordar. Nunca eu vou discordar do que o meu marido falou e nunca ele vai também discordar do que eu tô falando na frente das crianças. A gente vai conversar num lugar separado, poder manter o respeito. Porque eu me lembro muito bem quando eu era criança, que meu pai e minha mãe, a gente pedia pra sair, eles ficavam brigando. Pergunta pro teu pai, pergunta pra tua mãe. Gente, eu odiava aquilo. E um dia minha filha perguntou isso pra mim, e eu falei, pergunta pro teu pai. Mas bem ódio. Eu falei, eu tô fazendo com a minha filha aquilo que meu pai fazia comigo. Não, calma. Vou conversar com o seu pai e nós vamos ver o que nós vamos fazer. Aí a gente chega com a posição para elas. Porque o que você não quer para você, você também vai fazer pro teu filho. Então, assim, que nem eu falei, a gente teve um tipo de educação no passado que foi, às vezes a gente não concordava, mas era o que os nossos pais sabiam. E foi o melhor que eles fizeram. Exatamente. E que foi o que nos fez hoje. Se teve alguma coisa, gente, que não foi legal que o teu pai fez e que você, se você não perdoar, você tem merda no teu coração aí. E eu sei que esterco, ele funciona, sabe, gente? É poder, né, fazer crescer os vegetais e tal. Mas o coração não vai fazer bem. Então, assim, se tem qualquer coisa no passado, até com os pais, às vezes, que não foi legal que eles fizeram, né, Elisiane? É muito legal. Traz o perdão, porque era o que eles sabiam. Eles agiam na ignorância. Mas hoje a gente tem o conhecimento, graças a Deus, por isso de ter o conhecimento, né? Da gente ir lá poder buscar, tem pessoas como a Lisiane que tem, né, esse canal de instrução para poder ajudar os outros pais pela experiência que ela passou e que funcionou, foram experiências aplicadas, gente, né? Você aplicou e funcionou e os pais continuaram aplicando em casa e deu resultado, né, Lisiane? Exatamente. Então, assim, gente, hoje não aprende, não vai pra frente quem não quer. Hoje a gente tem acesso a tudo. Informação. E assim, ó, entre a alegria e a tristeza é uma decisão também. Todos os dias tem que tomar uma decisão. Vou ser feliz ou vou ser triste? Tem um problema, eu vou... Porque a única certeza que a gente tem é o dia de hoje. O dia de amanhã, infelizmente, não nos pertence. Então, assim, tentar fazer o nosso melhor hoje. E não se vitimizar. Mas a minha filha não escuta. Vai devagarinho, vai batendo, água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Vai chegando, dando aquele abracinho, sabe? Se vem cá dar um abraço, eles ficam assim, né? Mas vai abraçando, daqui a pouquinho os bracinhos vão se soltando, e aquele abraço acaba chegando, né? Exatamente. É tão bom, né? Às vezes a gente na correria do dia a dia acaba não abraçando nossos filhos todos os dias. E acaba depois sofrendo, né? Se alguma coisa vier acontecer, se arrependendo de uma coisa que poderia ter feito, que é tão simples um abraço. E eles crescem tão rápidos, aí quando você vê, já passou. Aí você se arrepende de não ter dado aquele abraço. Daí tá assim, ó. Aí uma coisa que também, uma dica bem legal também, que eu tava até lendo um livro sobre educação, né, de filhos, que eles falam que um dos melhores momentos sempre pra você conversar com seu filho é na hora de ir pra cama. Na hora que eles estão na cama, né, que não tem como fugir, ou quando você vai buscar eles em algum lugar, que eles estão presos dentro do carro. Né, mas procurar não trazer uma briga. Né? Então, assim, é muito importante. E se você pode, gente, também, eu falo pra vocês e eu quero ouvir isso também, sabe, Elisiane? Que é muito importante o momento em família na mesa. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Esse momento em família uma troca muito grande, e um aprendizado e conversas que brotam na mesa. Bom, a gente vive na mesa, né? E assim, gente, isso é bíblico também. Eu sabia que Jesus, cada vez que ele tinha que fazer reunião, era a mesa. Hora da ceia. Tudo era ao redor da mesa. Chegava alguém, Jesus, vem ficar na minha casa. Vamos servir um café. Tudo era ao redor da mesa, onde as melhores conversas aconteciam. E eu falo isso para que eu possa ouvir também, porque na correria, sabe como vida de corretora é, né? Então, assim, a gente corre para lá e para cá, vai de um lado para o outro, conforme o horário do cliente, a gente tenta se adaptar e a gente acaba, às vezes, tendo por granted a nossa família. E, às vezes, quando você tenta resgatar, às vezes é muito tarde. Então, eu procuro o máximo também, pelo menos, uma vez por semana, que seja 2 vezes por semana, a gente sentar todo mundo e tentar, saber o que está acontecendo na vida de cada um. Porque, às vezes, eu fico em casa a semana toda como se eu não estivesse vendo a minha família. Eu tô com saudade da minha família estando em casa. Você vê, Elisiane? Então, o que a gente faz lá em casa, a gente criou uma tradição de todo o domingo, a gente vai tomar um café da manhã num lugar que a gente gosta muito. Então, todo domingo a gente vai lá, em família. Tem domingos que a minha filha, principalmente a minha filha mais velha, não quer, que ela quer dormir até mais tarde. Mas é importante, é uma coisa importante para nossa família. É um momento de união, de conversa. E foi uma tradição que a gente criou para criar esses laços, né? Para a gente ter um laço de família, esse amor, o carinho, a conversa, todos os domingos.
Nossa, Então, que lindo isso, Elisiane. Eu acho que é uma das coisas importantes também na parentalidade é você criar tradições para conversas Pra se atualizar, né? Ouvir o que eles estão falando, exatamente. Né? E às vezes vem aquela conversinha assim, sabe, às vezes até comentando, fazendo um comentário maldoso, talvez alguém da escola, alguma coisa, é tua hora de chegar ali e mostrar pra ela. Não se faz bullying, todo mundo, nós somos todos diferentes, né? Deus não fez todo mundo igual por dentro, mas cada um é diferente, não tem um dedo diferente do outro, cada um tem o seu papel, né, na vida, então assim, é aprender a respeitar. E eu sempre digo para as minhas filhas também, se nunca, graças a Deus, elas nunca sofreram bullying, ou elas fizeram bullying com alguém, que eu saiba, pelo menos nunca, elas têm um coração muito bom, até, né? E eu digo para elas, se algum dia a professora chamar dizendo que houve um bullying na escola, por exemplo, falta de respeito com alguém, sabe? Na escola, e mesmo que a professora fale para mim assim, não, a Melissa ou a Nathalie ou a Camila, elas estavam junto, elas não fizeram nada, elas vão ser punidas do mesmo jeito, sabe por quê? Porque elas poderiam ter impedido. Entendeu? Então, assim, o fato do teu filho estar no meio de alguma coisa que não está correto e não está fazendo nada para evitar que isso aconteça, ele também é responsável. Então, a gente tem que ter muita consciência disso, porque se você passa a mão na cabeça de alguma coisa errada, você está abrindo, vamos dizer, caminho para mais coisas erradas acontecer, porque aquilo ali você passou a mão na cabeça. Então, assim... E que muitas vezes eles não veem como errado, porque eles veem outras crianças fazendo o mesmo. Então, o nosso papel é guiar eles e ensinar que aquilo é errado. Ensinar os nossos valores, ensinar que aquilo... Porque cada um tem os seus valores. Cada um tem os seus valores. Gente, cada família é uma família. Exato. Cada criança é uma criança. Então, é importante a gente saber os nossos valores para poder ensinar eles para as crianças, para poder transmitir isso da melhor maneira possível e conseguir com que eles respeitem as outras pessoas e sejam adultos responsáveis, né? E assim, uma coisa que eu sempre falo para as minhas filhas também, tudo que a gente ensina para elas está dentro delas. Tá tudo ali, né? Dentro do coração delas. Então, às vezes, a gente não vai estar com elas o tempo todo, né? Mas quando elas estiverem em alguma situação, elas sempre serem a luz. Não se está no meio da escuridão, elas continuarem sendo a luz, deixar que outras pessoas apaguem a luz delas. E se ela vê que aquilo, o coração, a gente não vai estar lá, né, Elisane, para falar assim, não faça isso, filho, isso é errado. Mas Deus vai tocar no coração e vai falar, não é isso, sai fora, não é o certo. Confiar naquele gut feeling. Naquele gut feeling, né? A vozinha do lado ali falando, não vai aquilo que vai você sempre pode tomar uma decisão, aquilo vai me fazer feliz, vai ter... Exato, e como numa piada, vamos fazer piada de alguém, vai todo mundo rir nessa piada? Vai ficar alguém triste nessa piada? Então essa piada não é engraçada. Então eu não vou fazer parte disso. Então essas decisões são importantes até para quando eles estiverem na vida adulta, eles saberem se impor também e não cair em qualquer cilada. Né, Elisiane? E uma coisa muito importante, principalmente para as mães que estão chegando agora, tem muitos brasileiros que estão vindo, ajudam muitos brasileiros que vêm aqui para o Canadá, é a questão da língua também, né? Do inglês e do português. Gente, é muito importante que a gente mantenha a nossa língua portuguesa acesa para os nossos filhos. Isso vai abrir muito mais caminhos para eles, a vida adulta como profissional, falando uma outra língua. Ainda mais num país como o Canadá, que tem muitos imigrantes, tem muitas empresas e precisam de pessoas para estar atendendo outros idiomas também. Então, assim, já se fala mother tongue, né? A língua mãe. O que é a língua mãe? Porque nós, mulheres, falamos muito mais com nossos filhos do que os homens. Então, você, mãe, é responsável de fazer com que o teu filho mantenha o português ou perca totalmente o português. Sempre fale em português com o seu filho em casa, mesmo que ele te responda em inglês. Porque é muito triste você ir para o Brasil, às vezes as crianças tentam se comunicar, os avós tentam se comunicar com eles, e eles perderam a língua portuguesa. É importante entender que o inglês eles vão aprender. Eles são crianças, eles são esponjas. Então eu vejo muitos pais que estão chegando aqui com crianças pequenas que querem que eu fale só em inglês no daycare, porque quer que a criança aprenda o inglês, mas a criança vai aprender o inglês no matter what, ela vai aprender. O português é que vai ser o mais difícil de conseguir manter. Porque o português ela vai estar só ali na família. Exato. E o inglês vai estar ao redor, em tudo. E o inglês... como esponja. Exatamente. O português é muito importante. E é muito mais difícil, né? O português é uma língua muito mais difícil de falar. O inglês é uma língua muito fácil. Então as crianças vão pegar com muita facilidade. Então, por favor, mães, não deixem seus filhos perder a língua portuguesa. É muito importante para a vida dele, para quando ele for para o Brasil, quando ele poder ir sozinho. Hoje as minhas filhas vão sozinhas para o Brasil. Entendeu? Sem medo, porque elas chegam lá, elas sabem se comunicar. Não falam em português em casa, tá? Elas se falam em inglês com elas. Mas comigo, somente em português. E quando eu vou escrever também, é tudo em português, se vira.
vai ter que responder. Então ficou natural aquilo. Dentro da nossa casa a gente só fala português. E até meu marido às vezes se pega falando inglês, porque é uma língua muito contagiante, né? Ela é muito mais fácil de falar, né? É muito mais fácil. Às vezes a gente bota umas palavras em inglês no meio também, porque... por causa do trabalho, né? Palavras técnicas, né? Porque a gente quase não usa muito, tipo assim, principalmente no meu trabalho, quando eu falo mortgage broker, por exemplo, é agente financiador. A gente não usa agente financiador, é mortgage broker. Tem algumas palavras que acabam até tornando-se portuguesada, né, na nossa cabeça. Mas é muito importante. Pensem nisso, tá? Então, assim, nós mães somos assim, espelhos para os nossos filhos, eles vão estar olhando o que a gente está fazendo. Conforme o nosso comportamento é o que ele vai refletir também na vida adulta para os filhos deles, para os nossos netinhos, gente. Vamos ser pessoas bem boas com as nossas filhas, porque eles vão ser bonzinhos com os nossos netinhos também. Exatamente. Parece que não chega, a minha filha mais velha vai fazer 20 anos. Parece que foi ontem que eu cheguei no Canadá. Você pegou a Nathalie. A Nathalie pequenininha. Pequenininha, gente. Então, o tempo passa, o tempo voa. A poupança feminina não ficou na boa. Você lembra dessa? Então, o tempo passa, o tempo voa é a realidade, gente. Então, Lisiane, olha, quero agradecer por você ter vindo aqui, né, no programa. Nossa, gente, foi tão... É legal a gente poder falar como mãe, assim, tá vendo como é gostoso você poder dividir as suas experiências, e quem quer aprender mais, tá lá no canal. E uma coisa que eu peguei aqui, Lisiane, que eu vou até pegar aqui, onde é que tá a minha colinha aqui? Gente, tá aqui, cheia aqui, ó. Quando a gente fala sobre educação dos filhos, o quanto é importante uma família, nós temos aqui, tem 2 exemplos bíblicos que eu separei, Lisiane, para vocês verem como isso, gente, é um livro que já tem anos e anos e anos, né, milhares de anos, e ainda se aplica nos dias de hoje, tá? Então eu gosto muito do Provérbios. Provérbios 22:6 fala assim, ó, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Outra, Provérbios 29, tem muitos versículos sobre educação de filhos, tá, gente? Mas esses 2 aqui me chamam muita atenção. E o Provérbios 29:17. Discipline seu filho, e esse lhe dará paz, traz grande prazer à sua alma. Então, tá vendo? Todo mundo precisa de disciplina. A criança que nem você estava comentando, que às vezes a gente não quer dar muito limite, deixar a criança mais à vontade, mas a criança fica perdida. Ela não sabe até onde ela pode ir. Ela tem que ter esse sentimento de conquista no coração dela. Não, minha mãe não me deixa hoje fazer tal coisa, mas eu vou chegar nesse ponto. Porque se ela pode tudo hoje, que graça ela vai ter de viver, que expectativa de vida ela vai ter. Ela não é, Lisiane? Exatamente, você falou da disciplina, do meu trabalho, parte essencial do meu trabalho é ensinar os pais, transformar essa visão da disciplina, dos limites e da conexão, mostrando que os limites não são o oposto do amor, como eu falei, faz parte do amor, e ensinando os pais que você pode ser firme sem ser duro. Você pode ser firme sem ser autoritário. Você pode ser amoroso e caloroso sem ser permissível. Então, você consegue fazer os dois. É isso que eu procuro ensinar. E eu procuro ensinar os pais a saírem desse ciclo de gritos e brigas e sobrecarga e culpa e trazer para uma vida mais leve, mais respeitosa e criar uma vida mais significativa junto com os filhos. Porque, gente, filho é para sempre. Então, assim, a gente tem que ser muito esperto, ter muito cuidado com o que a gente fala, porque pode impactar a vida deles para sempre. Então, assim, se você tá muito nervoso naquele momento, assim, aquilo que eu falo, se reconheça. Reconheça o teu sentimento, reconheça como é que você tá. Se você vê que você não tá no teu melhor, que vai fazer alguma coisa que se você vai se arrepender depois, fala pro teu filho, eu estou em time out. Estou indo pro meu quarto e não quero que ninguém fale comigo. Pega um time out você. Respira. Quando você se acalmar, e até na mesa, Lisiane, uma coisa importante que eu aprendi, se o teu filho tem um comportamento que você não concorda na mesa, não brigue. Termine o jantar, o almoço, vá até o final. Quando terminar tudo, você chama depois o teu filho e conversa com ele, porque senão ele vai ficar com medo de sentar à mesa e cada vez começar uma briga e todo mundo ser afetado naquele ambiente. Simplesmente você ignora. É difícil, é uma questão de treinamento, só que agora nós não somos mais, criança faz aquilo que gosta, adulto faz aquilo que precisa. Então agora nós temos consciência do que está acontecendo com o comportamento deles. Então, se nós somos adultos, não estamos sabendo controlar, imagina uma criança vai saber controlar. Então, assim, gente, vamos ter consciência que nós somos, assim, essenciais na vida dos nossos filhos, nós vamos impactar a vida deles para sempre, então vamos pensar 10 mil vezes antes de falar qualquer coisa. Então tá, gente, obrigada. Segue a gente lá no Instagram, né, Lisiane? Isso aí.
Obrigada por ter obrigada, vindo. Rose, adorei. Ai, que bom. Ai, gente, espero que tenha ajudado vocês ali. Se vocês têm qualquer dúvida, como eu disse, entre em contato comigo, com a Lisiane. Segue a gente lá no Instagram, divide com outras pessoas. A gente quer ajudar a impactar a vida de muitas outras pessoas. Às vezes tem muitos pais ali se sentindo culpados sem necessidade, gente. Porque nós... Ai, vou ter que falar mais uma coisa. Gente, se deixar vai 10 horas no programa. Assim, ó, uma coisa que é muito importante. Às vezes a gente vai fazer. O teu filho vai ficar adulto. E se ele desviar do caminho que você ensinou, não é culpa sua. Ele tomou a decisão dele. E cada pessoa vai ter que passar pelas experiências dele. Não adianta você querer passar pelas experiências do seu filho ou às vezes se sentir culpado por o que aconteceu com o seu filho. Não. O nosso papel como pai é guiar pelo caminho certo, mas infelizmente a gente não vai estar junto com eles quando eles tiverem que tomar as decisões. Por isso que a gente tem a nossa responsabilidade é mostrar o que é certo e o que é errado e eles vão decidir como é que o futuro deles vai ser. Todo mundo aí comigo, gente? É isso aí? Obrigada, Lizzy. Obrigada mesmo por ter vindo. Ai, imagina. Obrigada mesmo. Deus abençoe, tá? Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau. Até mais.